Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador da Opção para a Vida. Estamos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje 9 de julho. Hoje celebra-se o dia da intentona comunista. E nós sabemos que em 1932 o país estava realmente enfrentando uma luta travada, uma luta contra o comunismo, que até hoje ainda continua insistindo em ser implantada em nosso país. Oremos, portanto, por nossa nação para que tal não aconteça. Ainda ouviremos uma parte do estudo sobre a carta de Pedro e também sala de prosa, o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes estará falando sobre o tema esfriamento espiritual. Sem perda de tempo, fiquemos com sala de prosa. Olá, gente boa! Sala de prosa 2021, cada vez mais brutal. Hoje vamos conversar, eu e o príncipe, o exponencial, sobre esfriamento espiritual, né, mestre? Que tema, hein? Vai embora não, hein? Tamo junto. Esfriamento espiritual. A quarentena, consequência do Covidão, jogou muita gente na frieza espiritual. Mas isso é uma coisa só de Covid, mestre? Não, eu acho que isso foi apenas a causa aparente. Aquilo já estava no coração. Já estava lá, né? Estava lá. Você já passou frieza espiritual, mestre? Já passei. Já? Já. Isso, pastor, jovem, como é que foi isso? Eu já passei momentos na minha caminhada de ficar assim, naquele platô. É, mestre? É. Morno, não? Não, mas sabe o que me despertou? E talvez o tempo que mais me marcou foi no seminário. Eu me considerava um estudante zeloso, me considerava uma pessoa responsável, eu pregava todo final de semana. Mas um dia eu fui fazer uma visita em Franca. Sim. Na igreja de Franca, e uma jovem me fez uma pergunta pessoal e me quebrou. Qual foi, mestre? Pode falar? Como é que está a sua vida de oração? Ai, perguntou para o seminarista. É. Ô, mestre, deixa eu lhe contar. Eu participei de uma equipe pastoral maravilhosa na oitava. A oitava ainda. Nenhuma igreja é pequena. Toda igreja é uma igreja em crescimento. Mas naqueles dias nós tínhamos menos de 200 membros e nós tínhamos uns 4 homens lá assim, sabe, daqueles assim, proparoxítonos. Ó, pastor Wilson, o Neif era um presbítero e um homem que nos ajudava, pastor Alcibiades, era um pastor voluntário. E eu? Então eu passei assim, mestre, uns meses que eu relaxei na minha vida devocional. Porque eu pensava comigo, olha a soberba do coração. Se eu não orar, o pastor está orando. Se ele não orar, o Neif está orando. E se ele não orar, o pastor Alcibiades está orando. Como diz o pessoal, estou debaixo de cobertura. Eu estou debaixo da cobertura, menino, mas houve dias, mestre, que sensação de que a alma secou. É muito ruim, hein? Ô Gerê, esse fato me levou a descobrir algo que eu não conhecia até então. Eu comecei a ir para uma sala chamada de meditação no seminário. Você conheceu essa sala? Conheci muito. E eu fui fazer isso meia hora, daqui a pouco eu queria 1 hora, daqui a pouquinho outras pessoas me viram indo e começaram a ir comigo. Deus deu uma guinada na minha vida. Guinada na minha vida. Então, não deixe o fogo apagar. Não deixe a cinza cobrir o altar. É hora de você aquecer o coração. E para aquecer e não deixar o fogo apagar, tem que ter combustível. Se tirar o combustível, o fogo apaga. Ô, gente boa, eu cantei muitas vezes em nossa igreja cantor, não deixe o meu amor se esfriar.
acende o fogo em mim. Eu me lembro sempre, eu, menino Janaúba, a igreja cantava. Era igreja quando um grande avivamento, tinha 12 pessoas na reunião de oração, mas um grande avivamento, porque a regra geral era 3 ou 4. Aí eles cantavam, vem Espírito Divino. Durante muitos anos eu não percebi a beleza dessa canção. Mas a igreja de Laodiceia esfriou, hein, mestre? Igrejas esfriaram na quarentena? Dá uma dica Pois aí. é. Deixa eu só pegar o gancho da Laodiceia para entrar na quarentena. Porque Laodiceia, o que me impressiona em Laodiceia é que Jesus não fez nenhuma denúncia dos Contra problemas encontrados nas outras igrejas, problemas doutrinários, de desvio doutrinário. Jesus não denunciou problemas morais, Jesus não denunciou perseguição àquela igreja. A igreja estava em paz, era próspera, rica, tinha uma boa reputação na cidade e a igreja uma boa reputação diante do espelho. Mas Jesus diagnostica um problema que eles não tinham percebido. Conheça as tuas obras, não é esquente nem frio. Quem dera fosse esquente ou frio, porque tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mornidão espiritual, a frieza, a indiferença, a falta de fervor foi tão grave que Jesus estava sentindo náuseas. Mestre, e para você aí, que sua vida, quando a pessoa esfria, ela começa a ficar crítica, reclamando de tudo. Sua Bíblia não tem vida. Olha, eu tenho recomendado lá na 8ª para ler o Salmo 119. Muita gente usa o Salmo 119 só para brincar. Vamos ler o Salmo 119. KKKKK. O Salmo 119 é de uma beleza que diz assim: preciosíssima. 111. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Crente que não tem fervor espiritual não tem alegria no coração, não. Aí mata tudo, né? Não tem evangelismo. Se a pessoa não tem prazer na leitura da Bíblia, ela não tem prazer na oração, ela também... Na comunhão dos irmãos. A comunhão dos irmãos. Agora a quarentena chegou, o cara agora tem boa desculpa não ir na igreja, porque agora está aí com esse negócio de isolamento. Online. Culto online. O cardápio é farto, tanto direto na telinha ou na telona, quanto em cima da mesa, pipoca, tal. Guaraná, etc. Se o sermão estiver apertando o calo do cara, ele pula para o outro pregador. É só mudar. Só mudar o canal. Então, isso é muito perigoso, porque isso é sutil. Eu mantenho as minhas convicções doutrinárias intactas. Dou dízimo e oferta. Não entrego o dízimo e a oferta, normalmente. Não aceito heresia, não tem escândalos morais. Minha vida tá boa. Mas o coração gelou. O coração gelou e botei a vida espiritual no piloto automático. As coisas acontecem mecanicamente. Era eu naqueles dias. Eu atendia aconselhamento, fazia visita, fazia oração, lia a Bíblia. Mas aquele amor pelo Senhor e pela igreja do Senhor tinha murchado. E se o seu coração está aqui, pede ao Senhor, restaura minha alma. Restaura. Às vezes o pastor está precisando disso, hein, mestre? Você já encontrou colegas assim, igual eu andei? Mas muitos. Há poucos dias um colega me ligou e disse assim: Pastor Hernandes, eu me tornei apenas num fabricante de sermão. Ou colador de sermão. A página dele, Ctrl+C, Ctrl+V, brutal. É triste quando aquilo que é tão sublime se torna tão mecânico, que eu já faço naturalmente, mecanicamente, mas que não mexe mais comigo. Ô, gente boa, restaura sua vida devocional, reabible seu coração. Ainda que seja 5 minutos, né, mestre? Agora, deixa eu dar uma dica que você pediu lá, a dica lá atrás. Se você, na dinâmica da sua vida, separar 30 minutos para você investir 15 lendo um texto bíblico, e 15 orando, eu garanto a você que dentro de uma semana você quer mais. É verdade. E eu garanto a você que aquela hora vai ser a hora mais desejada do seu dia. E eu garanto a você que as outras horas do dia vão ser influenciadas por esse tempo devocional. Isso vai mudar a sua história. Gente boa, você e eu, se não cuidar, sabe o que acontece? Você acorda e abre para ver o WhatsApp, ou o Insta, ou o Facebook. Treina sua mente para ler a palavra de Deus. Ore você e sua mulher, você e seu marido. Aí você, jovem,
Ei, gente boa. Faz um apelo aí, mestre. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer esse apelo aqui. Ao ler a sua Bíblia, tem várias maneiras de ler, mas uma das que eu mais amo e que aquece o meu coração, pastor Jeremias, é morar num texto da Bíblia. Morar num livro da Bíblia. Um mês. Pega Efésios, pega Filipenses, pega Colossenses. More nesse livro. Um mês, todo dia você vai ler o mesmo livro. Depois de um mês, aquilo entra em você. Mas entra mesmo. Entra. Você começa a pensar o texto, sonhar com o texto, a viver o texto. Diz, puxa, eu nunca tinha percebido isso. Isso inflama a alma, isso aquece o coração. Então, você não é o que você fala, como o pastor Jeremias diz, nem o que você sente, nem o que você promete. Você é o que você faz. Então, que Deus nos dê graça para a gente dar esse start, dar esse começo. Eu queria lhe falar, não tenha medo do Espírito Santo, irmão. Amém. Fale com o Espírito Santo, peça o Espírito Santo para acender o fogo em você. Diz lá aquele hino que cantei lá com meu pai e com aquele avivamento de 5 pessoas. Maravilhas soberanos. Outros povos vêm, derrama essa mesma bênção. Sobre nós também. Santo Espírito. Quero orar para Deus despertar a nossa vida. Amém. Despertar o nosso coração. Amém. Sempre a gente precisará de ser desperto. A experiência pode fazer a gente murchar o coração, achando que é a experiência que nos leva para frente. Quem nos leva para frente é o Senhor. Amém. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos. Senhor, nós agradecemos porque Tua palavra nos traz de volta aos Teus pés. Amém. Nós agradecemos porque o Senhor amou tão apaixonadamente a igreja de Laodiceia, que o Senhor falou, estou batendo na porta, abre aí, gente. Senhor, Tu estás batendo na porta de muitos corações agora. Amém. Pastores, evangelistas, esposos de pastores, donas de casa, empresários. Está batendo a porta agora e o Senhor está dizendo, abre aí, gente, eu quero entrar aí e fazer uma coisa nova. Senhor, abre o nosso coração, porque nós mesmos não conseguimos. Deus. Então faz uma obra na nossa vida, restaura agora, Senhor. Amém. O fervor espiritual do nosso coração. Senhor. Amém. Restaura a igreja para amar a Cristo. Amém. Amar de todo o coração e amar os irmãos e amar o perdido. Amém, Senhor. Senhor, não deixe que a nossa vida continue sem a alegria do Senhor. Oh, Deus. Guarda teu servo Hernandes. Amém. Guarda, Senhor Deus, aqueles irmãos e irmãs de outras denominações. Sim, meu Deus. Que têm grande visibilidade para que a gente não fique no piloto automático. Oh, meu Deus. Restaura nossa alma. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Gente boa, Sala de Prosa é um oferecimento da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Amém. E de Luz para o Caminho, LPC, uma agência missionária que está pronta a servir a Cristo e servir a sua igreja. Então você pode conectar conosco. Podemos repartir esse momento que você está vivendo, que você está buscando um avivamento pessoal, familiar e da igreja. Vai a Belo Horizonte, hein? E vá à 8ª Igreja. Um abraço, gente boa. Deus contigo. Grande abraço, gente. Deus abençoe muito. Conhecia a lei, doutor da lei, era um homem entendido. Fazia parte era membro do Sinédrio, mas ele precisava de nascer de novo. Jesus falou para ele, necessário você nascer de novo. E não se choquem com o que eu vou dizer. Não se choquem com o que eu vou dizer. Assim como Nicodemos era doutor da lei, e era um homem que fazia parte era membro do Sinédrio, e precisava de ouvir isso dos lábios de Jesus. Há pastores hoje em nossos dias, presbíteros, diáconos, que pelo fato de nunca terem nascido de novo, precisam de se converter, precisam de nascer de novo. Em 1969, se eu não estou lembrado agora, Billy Graham veio pregar lá no Maracanã, e nós fomos, eu e a minha esposa de saudosa memória. Pasme o que eu vou dizer. Tinha um coral de 1000 vozes formando as cores da bandeira do Brasil.
E na hora que Billy Graham fez o apelo, muitos coristas que estavam ali naquele coral desceram para fazer a sua decisão. Alguns eram presbíteros, outros diáconos, outros coristas. Desceram para fazer a sua decisão. Foram impactados pela mensagem das boas novas de salvação. Deus estava falando àquela multidão que estava ali. Muitos eram apenas pessoas que frequentavam a igreja, como alguns são meros frequentadores de uma religião ou adeptos de qualquer seita. Precisam de nascer de novo. E Pedro diz aqui, nos versículos que eu estou lendo para vocês: aos quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Verso 21, a qual figurando o batismo, quando também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E aí eu insisto naquela pergunta que eu fiz: o que é que Jesus foi fazer lá no Hades? O que é que ele foi fazer no inferno? Ele foi testemunhar para aquela raça humana que foi contemporânea de Noé: olha, vocês rejeitaram, vocês desprezaram a mensagem de arrependimento, por isso que vocês estão aqui. Jesus também foi falar para os espíritos malignos, os espíritos caídos: olha, eu tenho agora o poder da morte. Paulo diz isso escrevendo: o último inimigo a ser vencido, o último inimigo a ser destruído é a morte. E Jesus venceu a morte lá no Calvário. E morte aqui ele não está falando de morte física, porque todos nós vamos morrer. Um dia ou mais cedo ou mais tarde eu vou baixar a sepultura, você também vai baixar a tumba. Ninguém vai escapar ninguém. Nem Jesus teve e tinha razões para não morrer, mas ele se fez pecador por nós. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, conforme já citamos. Então, nem ele evitou a morte, porque ele estava meu representante. Ele era o cabeça federativa da raça humana. Pois bem, ele foi testemunhar para os demônios, para os espíritos que estavam lá, que ele agora tinha o poder da morte, ele tinha vencido a morte. E o texto é claro quando diz aqui que você precisa realmente de ter essa experiência pelo batismo. Não é o batismo das águas, não é o batismo por imersão, aspersão. Olha, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês: batismo não salva ninguém. Tem pessoas que às vezes ficam questionando: o batismo é por imersão, o batismo é por aspersão, se não for o que eu defendo está errado, está tudo errado. Aí eu pergunto a essas pessoas: o ladrão que estava ao lado de Jesus foi batizado por imersão ou por aspersão? Nem por um, nem por outro. E onde ele está? No paraíso. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Do mesmo modo como Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, sem ter tido a oportunidade de se batizar, aquele outro ladrão malfeitor que estava ao lado de Jesus foi direto para o Hades, porque ele não reconheceu, ele não aceitou, ele não fez a sua confissão de fé antes de partir para a eternidade. Você precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, de modo algum entrareis no reino dos céus. Você precisa de nascer de novo, tanto na área sentimental, na área emocional, na área moral, na área física, na área espiritualmente falando. Ainda que você esteja sofrendo e padecendo, até porque o nosso corpo se tornou templo do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios capítulo 6, versos 12, 15 a 20, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O comportamento de quem nasceu de novo, de quem realmente teve um encontro pessoal com Jesus, é totalmente diferente daqueles que nunca nasceram de novo. São meros espectadores de culto, são meros religiosos. Então, após Pedro descrever esses detalhes que eu estou mostrando para você, que está em casa, você que está aqui, esses detalhes,
devem mexer com a nossa alma, devem mexer com o nosso coração. Se você está prestando bem atenção a toda essa explanação e a exposição bíblica desse estudo, cujo título é Revelação da Crucificação, da Ressurreição e da Glorificação de Cristo, você está entendendo que ele descreve, ele revela que após a sua morte, seu sacrifício, ele foi até o Hades testemunhar para aqueles espíritos que haviam sido rebeldes, para os próprios demônios, os anjos caídos, que ele agora tinha vencido a morte, consumando toda a obra, quando ele diz: tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele triunfou a morte, para a qual veio cumpri-la em meu e em seu lugar. Ele redimiu as nossas almas, que estavam escravizadas. E aí, no verso 22, concluindo, diz o texto: o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Interessante, não é? O texto diz que Jesus está assentado à destra de Deus Pai. Nós temos muitos textos que eu poderia citar, mas o tempo não permite. Eu só vou citar aqui o exemplo de Estevão, primeiro mártir, quando estava sendo apedrejado, morte por apedrejamento aos pés de um jovem chamado Saulo. Nos diz a palavra que ele teve uma visão, enquanto os judeus, irados, furiosos, rangendo os dentes, estavam apedrejando Estevão. Ele disse: eu vejo os céus abertos e a glória de Deus, e o Filho do Homem em pé, à destra do Pai. A Bíblia diz que Jesus está sentado, e porque ele estava em pé para receber, Estevão teve aquela visão dele em pé, sabem para quê? Para recepcioná-lo como um dos primeiros mártires que sofreu por causa do seu nome. Então o Evangelho não é sombra e água fresca, o Evangelho não é como alguns dizem, não é doce. O Evangelho não é para quem quer sombra e água fresca, o Evangelho é para quem realmente está disposto a sofrer e padecer e até morrer por causa do nome de Jesus. No texto final, nos diz que ele foi assunto, depois da sua ascensão aos céus, ele está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Para os crentes, Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, tomai posse da herança que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Está lá em Mateus capítulo 25, verso 34. Estevão foi um exemplo que nós citamos. O próprio salmista, no Salmo 110, versículo 1, ele externa uma profecia a respeito de Jesus estar assentado à destra de Deus Pai. Disse-me o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 3, capítulo 8, versículo 1, lá no livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 9 a 14, Efésios, capítulo 1, verso 20 a 23, fala de Jesus estar à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Interessante que nós temos aqui na terra, quando Jesus foi assunto aos céus, ele deixou o Paráclito, o Espírito Santo, o qual está conosco, está com a igreja, na igreja, e veio para a igreja, o Paráclito de Deus, o Espírito Santo. Então ele é o nosso advogado aqui na terra, e nos céus nós temos Jesus, intercedendo por nós. E para os ímpios, pastor, e para aqueles que rejeitaram a Jesus, é juízo, como lá nos dias de Noé, é juízo para os dias que hão de vir. E aí eu queria citar, concluindo aqui, o exemplo do rico e Lázaro. Ambos morreram. Houve separação física dos familiares. Ambos foram sepultados. Mas a maior morte, a mais grave, a pior de todas, não foi aquela separação pela morte física dos seus familiares.
foi a separação eterna de Deus do rico. Lázaro foi visto, o rico teve uma visão de Lázaro no seio de Abraão. Ele disse para Abraão: permita que Lázaro toque na minha língua para que se refrigere a minha alma, porque eu estou atormentado nessas chamas. E ele ouviu essas palavras: filho, lembra-te de que na vida tiveste bens, e Lázaro igualmente males. Além do mais, este é consolado e tu em tormentos, e além do mais está posto um grande abismo, abismo inconcebível, podemos dizer, impossível de você transpor. E assim que eu me converti, pastor Júnior, eu tive um sonho. Deus me mostrou esse abismo em sonho. E eu já preguei aqui faz tempo. Eu peguei um papel ofício, branquinho, e citei como ilustração: se eu riscar um fósforo aqui e esse papel se consumir pelo fogo, eu tenho condições de fazer com que ele, depois de queimado, volte a ser branquinho como era? Jamais. Assim é impossível aqueles que estão no Hades ou no inferno saírem de lá. Deus me mostrou em visão esse lugar, um túnel incalculável a profundidade. Quanto mais eu descia em sonho, mais estava descendo. E se eu passasse o resto da minha vida dizendo quanto mais eu descia, mais profundidade tinha, eram poucas as expressões para retratar essa profundidade. E a proporção que ia descendo em sonho, eu percebia que aquelas paredes acinzentadas, elas iam tomando a tonalidade avermelhada como o sol, quando se põe, os céus ficam rubro, avermelhados. Eu percebia que chegava um momento em que aquela lareira, era como se fosse uma lareira, e eu via muitas pessoas descabeladas, chorando, gritando, para que tirassem eles de lá. O rico. E há muita gente que está vivendo hoje como se nunca fosse se deparar com essa realidade que é a finitude da vida e a morte. E a Bíblia diz: depois da morte segue-se o juízo. Então a posição do rico era Hades, inferno, porque ele rejeitou, ele desprezou a mensagem, a palavra, enquanto que Lázaro era um mendigo. Não é que todo rico vai para o inferno, não se trata disso. Zaqueu era maioral dos publicanos, era um homem bem de vida, mas ele se converteu, se arrependeu. Mas a Bíblia também conta a história de um outro homem rico que veio a Jesus, e Jesus disse: sabe os mandamentos? Sei. Citou-os para Jesus, ele não passava de um mero religioso. Jesus disse para ele: vende tudo quanto tu tens, distribui com os pobres, depois vem e terás um tesouro nos céus. E a Bíblia diz que aquele homem voltou triste, cabisbaixo, por ser dono de muitas riquezas, de muitas propriedades. Esse é o destino daqueles que desprezam a Deus, sejam ricos ou sejam pobres, sejam sábios ou ignorantes. O destino de Lázaro foi o céu, o destino do rico foi o inferno. Esse é o cenário de toda essa revelação apresentada por Pedro através desses poucos versículos. E eu quero terminar dizendo, ou fazendo uma pergunta. Você que está conosco, que nos acompanhou nessa explanação bíblica, quer estar entre os primeiros ou entre os últimos? É você que vai decidir. A porta da graça está aberta, ela vai se fechar. Como a porta da arca se fechou. Noé fechou por dentro, Deus fechou por fora. Um dia a porta da graça vai se fechar. E por mais que você tente, você não vai ter como entrar mais, acabou. O que você precisa fazer? O que eu tenho que fazer, pastor? Simplesmente confessar, reconhecer e constituir Jesus Cristo como seu Salvador, como seu remidor, como aquele que veio justificar. Paulo diz, escrevendo aos Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquela geração que
desprezou a mensagem de Noé, é a mesma que hoje continua desprezando e rejeitando a pregação do Evangelho. Muitos dizem, esse negócio de evangelho, esse negócio de crente é para gente desinformada. Isso é coisa rétroga, isso é coisa do passado. Muitos estão perdendo tempo. Lembre-se que assim como foram nos dias de Noé, assim também há de ser na vinda do Filho do Homem. Então Pedro termina isso aqui, mostrando o que devemos fazer: aceitar ou continuar rejeitando. O destino daqueles que rejeitaram a mensagem de Noé foi o Hades, o inferno, perdição. Todos foram mortos no dilúvio e foram para o Hades. O destino de Noé, que creu na mensagem juntamente com mais pessoas da sua família, ao todo 8 pessoas foram salvos. Você quer estar do lado de fora da arca ou dentro da arca? Você quer estar dentro da igreja ou fora da igreja? Você quer se tornar membro do corpo de Cristo? Mesmo que você seja um mero frequentador de culto. Não sei se você tem 10 anos de crente, 20 anos, 30, 40, 50, 60 anos, eu não sei. Você precisa de nascer de novo. Você precisa de ter uma experiência com Jesus, para que você realmente possa se tornar dentre aqueles como Estevão, viu os céus abertos, a glória de Deus manifestada e o Senhor Jesus em pé para receber e recepcioná-lo. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor abra o seu entendimento, abra seu coração e você realmente reconheça que não tem outro caminho, não há outra alternativa senão essa. E Jesus usou Pedro para esclarecer, para revelar isso que nós acabamos de ver e ouvir. A revelação da crucificação, da ressurreição e da glorificação de Cristo. A Bíblia nos diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele morreu, ressuscitou, foi ao Hades, testemunhou, houve ascensão e Ele está então hoje triunfantemente sendo glorificado por toda a igreja que reconhece o quanto valeu a pena Jesus derramar o seu sangue em nosso lugar. Que Deus nos abençoe. Amém. Estamos chegando ao término de mais um programa. Eu espero que todos tenham um bom final de semana e na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir, nos reencontraremos para a realização de mais um programa Opção para a Vida.